Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa do apóstolo São Tiago. São Tiago era irmão de João, o evangelista, o que escreveu o Evangelho e também escreveu o Apocalipse. O livro do Apocalipse também ali mais 3 cartas antes do Apocalipse. São Tiago fazia parte de um grupo pequeno de Jesus. Era mais ou menos assim. Jesus ele ama, todas as pessoas. Cada pessoa de uma forma particular e especial. Mas durante o seu tempo, ele tinha os seus prediletos, que eram grupos prediletos. Primeiro ele tinha João, que era o mais jovem dos 12 apóstolos, que era primo dele. Era chamado o discípulo que ele mais amava. Estava mais próximo dele, tanto que na última ceia estava João com a cabeça no peito de Jesus. Depois existia um segundo grupo, que era João, Tiago e Pedro. Esses 3 fizeram várias coisas juntos com Jesus que os outros não fizeram. Por exemplo, a subida do Monte Tabor na Transfiguração, estavam somente os 3. A ressurreição da filha de Jairo também, só estavam os 3. Tem vários momentos em que estavam os 3 com Jesus, era o grupinho mais próximo. Depois desse grupo vinha os 12 apóstolos, que tinham vários momentos e situações juntos. Depois dos 12 tinha os 72 discípulos. Depois dos 72 tinha a multidão. E aí Jesus ainda tinha outros grupos de amigos também, a casa de Marta, Lázaro e Maria, os 3. Enfim, Jesus se relacionava com as pessoas e com os grupos de maneira diferente. Amava todos, mas se relacionava diferente. Dos 3 que estão mais próximos de Jesus, Pedro, João e Tiago, Tiago está mais na sombra. Se fala muito pouco dele no Evangelho, a não ser nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, que parece até que não é positivo, muito pelo contrário, negativo. Ele está ali tentando conseguir um bom lugar, né? A mãe dele está ali intercedendo por ele. Mas também tem outra situação, quando eles entraram dentro da Samaria, que os samaritanos não quiseram receber Jesus. Ele falou, o Senhor quer que a gente manda um raio do céu, né? Tiago todo doido, tadinho. Enfim. Tiago foi o primeiro a ser martirizado. Ele morreu no ano, mais ou menos, o ano 44, e foi morto em Jerusalém. Foi morto à espada, diz o Atos dos Apóstolos lá no capítulo 12. Ele foi degolado provavelmente. Mas no Evangelho de hoje, depois que a mãe deles se apresentou a Jesus e disse, eu quero que você faça algo pelos meus filhos. O que você quer? Eu quero que você coloque um à sua direita, outro à sua esquerda. Aí Jesus virou para eles e perguntou. E disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam, sim, podemos. Eles não faziam ideia do que estavam respondendo. O que Jesus estava perguntando por acaso você pode beber o sangue do martírio? Você tem coragem de ir comigo até o martírio? Você tem coragem de dar a vida pelos outros? Você está disposto a isso? Você tem capacidade disso? Naquele momento, não. Mas depois eles foram. Até as últimas consequências da cruz, até as últimas consequências do amor. E hoje nós nos vestimos de vermelho justamente para celebrar o sangue deste homem, Tiago Maior. Além disso, depois a história vai contando vários fatos de São Tiago milagroso, em vários lugares, que ele visitou vários países e de forma mística, inclusive o nosso Brasil foi agraciado com a visita mística de São Tiago. Enfim, mas a pergunta que Jesus fez a Tiago é a mesma que ele faz para a gente hoje. Você quer entrar no céu? Quer sentar na minha mesa? Quer sentar na casa do Pai? Vou te fazer uma pergunta. Você tem coragem de beber o cálice que eu vou beber?
Aí a gente fala assim, mas tudo bem, a gente não vai ser morto à espada por Herodes como o Tiago foi. Tomara que não, graças a Deus, espero que não. Mas tem um outro cálice que você pode beber, e todo mundo tem que beber esse cálice, senão não entra no reino dos céus. E o cálice Jesus explicou aqui embaixo, ele disse assim: vocês sabem que os chefes das nações têm o poder sobre elas e as oprimem. Você não pode ser assim. Você não pode oprimir ninguém. Você não pode se sobrepor a ninguém, se achar melhor e mais especial do que seja lá quem for. Muito pelo contrário, você tem que estar a serviço. E o cálice que você tem que beber é justamente isso. Se ele, que é o mestre e Senhor, veio para servir, o cálice que você tem que beber é este também. No final das contas, o julgamento vai ser bem simples, né? Depois que aparecer todo o telão, tudo se aprontou e tal, vai aparecer lá no céu, a pergunta vai ser bem simples. Jesus vai perguntar para a gente apenas isto: para quem que você viveu? Você viveu pelos seus irmãos e deu a vida por eles assim como eu fiz? Ou você viveu só para você? Esta será a pergunta de julgamento. E cada um de nós vai ter que respondê-la.